Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Fernanda Nascimento e vamos dar início a mais uma aula para o concurso de Mangaratiba para o cargo de psicopedagogo. Vamos começar a falar aí sobre a BNCC. O que é a BNCC, pessoal? Ela é um documento de caráter normativo. Então, nesse quadrado grande aí, nesse amarelo, eu coloquei todos os conceitos sobre a BNCC. É um documento de caráter normativo, ela tem um conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todo aluno precisa aprender. Então, tudo que é essencial está onde? Está na BNCC. A BNCC, ela vai ser desenvolvida aí ao longo das etapas e modalidades. Então, as etapas da educação básica quais são? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, tá? Educação infantil de 0 a 5 anos, ensino fundamental de 6 aos 14 e ensino médio dos 15 aos 17. E modalidades da educação. Quais são as modalidades da educação? Nós temos aí 8 modalidades na educação. EJA, EAD, educação quilombola, educação indígena, educação do campo, educação profissional e tecnológica, educação especial, que atende o público-alvo com alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades e superdotação, e educação bilíngue de surdos, tá? Como primeira língua Libras, como segunda língua portuguesa na modalidade escrita. A BNCC ela está pautada pelos princípios éticos, políticos e estéticos. A BNCC também, pessoal, ela traz aí 10 competências gerais, tá? Essas competências gerais significam mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para que os alunos possam resolver demandas da vida cotidiana, tá? A BNCC também ela tem um pacto interfederativo, que são igualdade, que todo mundo possa ter as mesmas oportunidades, diversidade, que a gente possa respeitar a diversidade que existe dentro da sala de aula e na sociedade de uma maneira geral. Então, nós temos o negro, nós temos o indígena, nós temos o pardo, e aí a gente precisa respeitar também a diversidade econômica. Nós temos pessoas que essa hora tá nadando em Maldivas, essa hora tá em Hollywood, e muitos de nós estamos aqui estudando para concurso, tá? Então, você observa ali também essa diversidade econômica. E equidade é quando você reconhece que a necessidade do outro é diferente e você precisa fazer uma adaptação. Então, um aluno especial, um aluno autista, todo mundo está lá na sala fazendo seus trabalhos, mas esse aluno autista, em vez de ele fazer uma prova com 50 questões igual os demais colegas, ele só vai fazer a prova com 10 questões. Porque essa professora sabe que essa criança, ela é autista, ela vai aprender igual a todo mundo, só que ela tem as suas limitações e precisam ser respeitadas. Depois, pessoal, nós temos aí que essa BNCC ela vai ser obrigatória nas escolas públicas e privadas de ensino, tá? E também nós temos aí na BNCC o compromisso com a educação integral, que é o quê? Que é quando o aluno se desenvolve de maneira global em todos os aspectos. Depois nós temos aqui, pessoal, a BNCC na educação infantil. A BNCC na educação infantil, ela traz 2 eixos estruturantes, interações e brincadeira. A brincadeira está no singular, porque a brincadeira ela vai ser única, tá? Depois nós temos aí 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Eu, Fernanda, não consegui decorar dessa forma, e aí eu criei essa sigla. CCE-EPB, CCE para bobo, CCE para pobre, tá? Que significa conhecer, conviver, expressar, explorar, participar e brincar. Fica a seu critério se você quiser decorar na ordem normal ou usar o meu códigozinho aí, tá? BNCC também traz 5 campos de experiências, que são esses aqui, ó. O eu, o outro e o nós, corpo e gesto em movimento, traço, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaço, tempo, quantidade de relações e transformações, tá? Então, são esses os campos de experiências. Fernanda, na educação infantil não vai ter português, matemática, história, geografia, ciências? Vai sim, dentro dos campos de experiência. Quando a professora ela conta uma história sobre as estações do ano, sobre o outono, sobre a primavera, sobre o verão, ela vai poder trabalhar quantas frutas tem nessa árvore, 10 frutas. Ela está trabalhando as estações do tempo, está trabalhando ali o espaço, tempo, quantidade de relações e transformações, está trabalhando matemática, que ela está trabalhando a quantidade. Ela pode trabalhar o nome daquela árvore, que vai ser a laranjeira,
que está trabalhando ciências, germinação, e está trabalhando a letra L de laranja, língua portuguesa. Então, essa professora ela vai trabalhar tudo junto, tá? Sem aquela separação de matérias, de disciplinas. E aí, por último, que pra mim é o que a BNCC assim, mais fez de crueldade com as pessoas, de uma forma geral, que está estudando para concurso, ela dividiu a educação infantil em 3 grupos. Primeiro grupo, bebês de 0 a 1 ano e 6 meses. Segundo grupo, crianças bem pequenas, de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. E o terceiro grupo, crianças pequenas, de 4 a 5 anos e 11 meses. A LDB, ela faz a divisão da educação infantil em 2 grupos. 0 e 3 creche, 4 e 5 pré-escola, tá? Então você vai ter que ficar atento a isso. Fernanda, qual que tá certo? Os 2 são legislações diferentes. LDB estrutura toda a educação. BNCC, ela estrutura só a educação básica, tá? E aí ela fez essa divisão, tá bom? Então, LDB divide a educação infantil em 2 grupos e BNCC divide a educação infantil em 3 grupos, tá bom? Sobre aí a questão da transição, né? Nós chamamos de transição, passagem, a transição da criança da educação infantil para o ensino fundamental. O que a BNCC fala sobre isso? Ela fala que nós devemos respeitar as singularidades dessas crianças. E ela também é bem clara lá no seu texto. Ela fala que todas as práticas lúdicas da educação infantil devem ser respeitadas e valorizadas no ensino fundamental. Então, esse ensino fundamental de hoje, ele deve ser um ensino fundamental pensando nessas crianças que estão chegando da educação infantil. E algumas práticas da educação infantil devem ser valorizadas no ensino fundamental, como as brincadeiras, registros como portfólio e relatório também, tá? Depois, a BNCC, no ensino fundamental, ela vai falar que esse ensino fundamental é dos 6 aos 14 anos, tá? E ela vai dividir esse ensino fundamental aí em áreas de conhecimentos. Então, nós temos aqui 5 áreas de conhecimentos, tá? Então, nós temos aí linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Então, aqui, gente, linguagens, 4 componentes curriculares. Língua portuguesa, artes, educação física, língua inglesa. Observem que a língua inglesa é só a partir do 6º ano, tá bom? Matemática, matemática. Ciências da natureza, ciências. Ciências humanas, geografia e história. Ensino religioso. Eu tô com uma pressa aqui nesse ensino religioso, porque eu quero que você entenda de uma vez por todas. O ensino religioso, ele vai ser de matrícula facultativa nas escolas, porém ele vai constar na base, assim como língua portuguesa, matemática, história, geografia e ciências. Ele vai constar na base como um componente curricular, como uma área de conhecimento. Mas a criança só vai fazer se ela quiser, porque a matrícula nesse ensino vai ser facultativa. E aonde está escrito isso? Na LDB, no artigo 33, Idade de Cristo, vamos lembrar disso, e na Constituição Federal, no artigo 210, tá bom? Então, o ensino religioso, ele vai constar na base, mas a sua matrícula vai ser facultativa, tá bom? Agora aqui, para o ensino fundamental, tá? Ainda no ensino fundamental, a gente vai precisar entender o seguinte: o ensino fundamental, diferente da educação infantil, não é dividido por campos de experiência, né? Por áreas de conhecimento. Então, o que vai ter no ensino fundamental? Nós teremos as áreas de conhecimentos e depois nós teremos as competências específicas de área. Então, se você entrar lá na área de linguagens, vão ter lá as competências específicas da área de linguagem. Depois nós vamos ter os componentes curriculares. Então, para cada área de conhecimento, tem os seus componentes curriculares. E depois, as competências específicas de linguagem, de artes, de educação física e de língua inglesa, tá? Então, você vai observar que vai ter as competências das áreas de conhecimentos e as competências dos componentes curriculares. E por último, que eu acho que, assim, é o pior aqui também, o que aconteceu aqui, né? O ensino fundamental, ele tem essa divisão de anos iniciais e anos finais. Anos iniciais do 1º ao 5º ano, anos finais do 6º ao 9º ano, tá? Todos os componentes curriculares, eles vão ser divididos em unidades temáticas, que é o tema da aula. Objeto de conhecimento, que é o conteúdo. E habilidade é aquilo que o aluno vai desenvolver no final da aula, tá? Então, a habilidade, ela é o objetivo. O que meu aluno vai alcançar no final daquela aula? Quando a gente faz lá um planejamento, né? Um tempo atrás que a gente fazia o nosso planejamento. Objetivo.
Que o aluno possa compreender a diferença entre as letras maiúscula e minúscula. Então lá na habilidade vai estar isso. O que o aluno entenda a diferença de copiar letra maiúscula e minúscula. Então, recapitulando, nós não falamos mais disciplinas, nós falamos área de conhecimento. Desculpa. Nós não falamos mais matérias, nós falamos áreas de conhecimentos. Nós não falamos mais disciplina, nós falamos componente curricular, tá? E nós não falamos mais tema, nós falamos unidade temática. Nós não falamos mais conteúdo, nós falamos objeto de conhecimento, tá? E nós não falamos mais objetivo, nós falamos habilidade, que é aquilo que o meu aluno vai adquirir após a minha aula, tá bom? E aí, uma outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, né? A BNCC, ela vai falar muito sobre a alfabetização. Então, para ela, a alfabetização ela vai acontecer no primeiro e no segundo ano, tá? Ah, mas o PNE, o Plano Nacional de Educação, fala que a alfabetização vai acontecer até o terceiro ano. Não. No PNE, sim, até o terceiro ano, mas na BNCC, até o segundo. Qual que tá certo? Os dois. PNE ainda vai acabar no final desse ano aí, né? E então, provavelmente o próximo vai mudar. Mas a BNCC, ela vai falar que a alfabetização vai acontecer no primeiro e no segundo ano. E essa alfabetização deve valorizar as experiências das crianças, deve ter como foco a consciência fonológica, o português do Brasil e também compreender as questões regionais. Então, por exemplo, se você tem um aluno que ele escreve mandioca, porque ele veio lá, de repente, do Nordeste. Ele vai escrever, para quem é aqui do Rio de Janeiro, vai escrever empim, mas para quem é do Nordeste vai escrever mandioca. E aí você precisa entender essas singularidades aí que existem também, e também as questões regionais que existem de uma região para outra aí. Então isso também vai ter que ser valorizado no processo de alfabetização. Por exemplo, lá na Bahia o alfabeto é falado diferente. Aqui a gente fala A, B, C, D, E, F. Lá é A, B, C, D, E. Aí muda um pouco as letras, né? O som, né? Então isso precisa ser valorizado. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, quem quiser pegar papel e caneta, anota isso daí, porque isso aí vai ser questão de prova. A BNCC ela vai falar que as letras que devem ser utilizadas no processo de alfabetização, no primeiro e no segundo ano, devem ser as letras de imprensa e cursiva, maiúscula e minúscula. Quando eu olhei letra cursiva, eu fiquei assim, desesperada. Por quê? Vários autores, Arthur Gomes de Moraes, Magda Soares, vão falar que a letra ideal para se alfabetizar é a letra bastão. Inclusive, isso já caiu em questão de prova de concurso. Mas, para a BNCC, as letras ideais para se alfabetizar é letra de imprensa, letra cursiva, maiúscula e minúscula, tá? Então, cuidado com isso aí. Agora aqui eu trouxe uma questãozinha pra gente poder estar fazendo, tá? Então, vamos lá, gente. Como a banca de vocês costuma cobrar. A BNCC foi preparada por especialistas de cada área de conhecimento, com a valiosa participação crítica e propositiva de profissionais de ensino e da sociedade civil. Na BNCC, o ensino fundamental está organizado em 5 áreas de conhecimento. São estas as áreas de conhecimento a saber. Querem saber quais são as áreas de conhecimentos aí do ensino fundamental na BNCC? Língua portuguesa é área de conhecimento? Não, língua portuguesa é componente curricular. Vamos ver a letra B. Linguagem está certo, matemática está certo, ciências da natureza está certo, ciências humanas está certo e ensino religioso está certo. Pessoal, resposta correta, letra B de bola, né? Então a letra B é a resposta correta. Deixa eu marcar aqui com o pincelzinho. Letra B, resposta aí correta. Próxima questão. A BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, é um documento que define um conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, de modo que tenham assegurado seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação. Sendo assim, a BNCC é um documento de caráter... Gente, eu acabei de falar, né? BNCC é um documento aí de caráter normativo, tá? Então, a BNCC, ela vai ser um documento aí de caráter normativo,
tá? Está lá no nosso documento. Então, vou só mostrar aqui para vocês. Vou voltar aqui. Ó, vou dar um zoom aqui, ó. BNCC é um documento de caráter normativo, né? Que tem um conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todas as pessoas devem aprender e desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. E aí, se você está se preparando para o concurso aí da Prefeitura de Mangaratiba para psicopedagogo e não sabe por onde começar a estudar, eu quero te apresentar o meu material. São questões comentadas, diretamente focadas aí no edital do concurso. Eu elaborei esse material pós-edital, então tudo que está no nosso material consta no seu edital. Isso faz com que você consiga aí a sua tão sonhada aprovação. É um método que está dando certo. Várias alunas minhas e alunos também já conseguiram ser aprovadas em concurso público com os nossos materiais. Porque eu pego esse material, eu pego esse edital, eu estudo e ali eu procuro questões da banca abordando os assuntos que estão no edital. Se você der um pulinho lá no meu Instagram, você vai ver várias pessoas falando aí da importância desses materiais. E aí eu resolvi continuar com esse trabalho e agora em psicopedagogo, tá? E garanto que na psicopedagogia também não vai ser diferente. Então, se você quer ir passar no concurso de Mangaratiba para o cargo de psicopedagogo, adquira agora um de nossos materiais. Esse nosso material está custando apenas R$ 59,90. Você pode baixar e estudar na sua casa, no seu trabalho, pode baixar no tablet, no celular, no computador ou imprimir, tá bom? E é isso. Muito obrigado. Espero aí que vocês tenham gostado